Ao seu comando, Andréa. Boa tarde, nós estamos em mais uma série do projeto Turismo Rural Memórias Femininas, que neste capítulo sobe a Serra do Baturité, lá no maciço do Baturité, em Ceará, e vai falar com duas gerações, com a Cláudia e com a Laura do sítio São Luís. Como a memória é de vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem, contem um pouco da sua história e lembrando que essa memória é tão diferente para muitos de nós que não conhecem o coração da Serra do Baturité. Então, sejam bem-vindas ao projeto para a gente escutar um pouco dessa história que tem muita tradição. Muito bem. Eu sou a Laura, né, do sítio São Luís, e aqui Cláudia, minha mãe. Está aqui um folder para ilustrar de onde estamos falando, né, desse local em que estamos. E eu vou pedir para que a minha mãe fale primeiro aqui. Vai, mãe. Boa tarde. Meu nome é Cláudia Maria de Góis, Matos Brito de Góis, né? Então, a minha família, tanto descendentes de lado do pai como da mãe, são de origem portuguesas, né? Se estabeleceram as famílias inicialmente no sertão do Ceará e só depois, com as secas, né, com as estiagens prolongadas, essas famílias começaram a subir a serra, que demorou a ser colonizada, né? Só a partir dos 1800 é que chegam as primeiras famílias aqui na serra. E elas iniciam a plantação de cana, de milho, de mandioca, de batata, de macaxeira, para levar para as famílias que ficavam no sertão. E depois chega, então, o café, que entra no Brasil através da Guiana Francesa, chega no Pará, chega à Serra do Maranhão, do Piauí, chega a essa serra em 1822, trazidas as primeiras sementes por um antepassado nosso, que foi o Antônio Pereira de Queiroz. Depois, Manuel Castelo Branco trouxe, que foi o pai do construtor dessa casa, trouxe em 1824. Daí nós tivemos dois ciclos do café, o café de pleno sol e depois o café de sombra. E essa é a história que nós contamos aqui para os turistas. A gente recebe os turistas para tomarem café com os nossos produtos todos feitos aqui, pão caseiro, bolo de café, que é um bolo tradicional da minha família há mais de 100 anos, e outras iguarias que a gente produz aqui, né? E a Laura quem me ajuda aqui, junto com a outra filha, Renata. Enfim, toda a família termina participando, mas o Sebrae me convidou a abrir as portas dessa casa, que tem quase 200 anos, para que eu ainda moro aqui nessa casa. É uma casa habitada, feita por escravos. Ela tem em torno de 160 anos. E é isso que a gente faz aqui. A Laura vai continuar. Muito obrigada por participar. Boa tarde a todos. Bom, a culpa é toda... Obrigada por contar um pouco. Da nossa... Você estava dizendo que a culpa é toda dela. Desculpa, Laura, eu te cortei. Isso. A culpa é toda dela, Andréa. No caso, nós moramos aqui, né? Viemos morar aqui, eu tinha 4 anos, quando minha segunda irmã, somos 5 filhos, e aos 4 anos de idade eu vim morar aqui, né, junto com nossa família, e vivemos aqui nessa casa o melhor período da nossa vida, de infância e pré-adolescência. E então a gente tem nossa história de vida muito ligada a esse lugar, sem dúvidas, né? Tanto que quando fomos casar, quando eu fui casar, a gente escolheu, eu e o Gilson, meu esposo, né? O Gil, lá de Fortaleza, e o pai dele da Bahia, e a gente escolheu casar aqui no sítio São Luís porque eu não conseguia conceber nossa união, a celebração do nosso casamento em outro local que não fosse esse lugar onde eu cresci.
e eu tive aqui as melhores amizades, né? Quando eu paro para pensar assim no privilégio que foi morar nesse lugar, ter aqui, estudar em Pacuti, o colégio em Pacuti era muito bom. O sítio São Luís, a sede do sítio São Luís fica a 5 quilômetros da cidade de Pacuti, e há um colégio lá, que é um colégio de freiras, de origem francesa, é uma fundação vicentina. Então, o ensino era muito bom. Para ter ideia, a gente aprendeu músicas em francês, termos em francês, era bom dia, boa tarde, músicas, de uma freirinha que falava francês fluente, e tinha assim todo um primor, né, em estar perto da gente, em transferir toda essa delicadeza. E eu ia para aula a cavalo com meu irmão. Muitas vezes a gente ia para aula a cavalo. Havia muita... nos invernos, os invernos eram mais rigorosos há 30 anos atrás, né? Eu tenho 45 anos de idade, casei aqui no sítio São Luís há 20 anos. E há 30 anos, os invernos eram mais rigorosos e a gente tinha muita dificuldade para chegar à cidade. Então, muitas vezes, o que hoje a gente leva 5 minutos para chegar na cidade, antes levávamos em invernos de atoleiros, estradas rurais muito deficientes, levávamos 1 hora, 1h30. E o carro da gente era o que mais levava os alunos, né? E eu estudei e cresci com as minhas amizades com as crianças do sítio e da vila aqui vizinha. Isso para mim era um tesouro e que me deu alguns critérios de vida que hoje eu fico pensando nessa questão. Por exemplo, em casa, todos os dias, quando a gente chegava do colégio, a gente tinha que a gente chegava meio-dia, almoçávamos, depois a gente tinha que estudar, fazer as tarefas do colégio, e depois tínhamos que ler durante 1 hora e comentar com os nossos pais o que a gente compreendeu daquela leitura. E se a gente quisesse ficar em casa, a gente tinha por obrigação estudar mais. E como a gente não queria estudar mais, então a gente era obrigado a sair de casa, ir pescar, fazer piquenique. Meu pai dava como tarefa contar as árvores da extrema do sítio. E como as minhas melhores amigas eram as moradoras do sítio, veja só a minha cabeça, como funcionava. Dentro de casa, por exemplo, eu falava árvore, mas fora de casa, com elas, eu falava pé de pau, para que elas não me achassem superior a elas. Só um dos critérios para que você entenda. E vivemos uma riqueza. Isso era a verdadeira riqueza, para mim, porque tínhamos uma bisavó dentro de casa e a gente aprendeu a rezar com ela, ela que ficava com a gente na cama, fazendo cafuné para a gente dormir. Era uma pessoa muito simples, que foi muito rica para os parâmetros do Ceará e da Serra, mas que tinha princípios de simplicidade que marcavam a personalidade dela. O luxo dela era dormir numa rede, usar sandalinha de couro, né? E ainda outra pessoa que fez parte da nossa vida, muitos personagens, né? Era, por exemplo, a Maria do Santo, que era cozinheira, cozinhou nessa casa por mais de 60 anos, e ela fumava cachimbo. Então, tudo que no sítio do Pica-Pau era lenda, aqui era de verdade. Por exemplo, a gente saía para o mato, saía para caminhar, para buscar frutas, só para passear mesmo, fosse a cavalo, a pé, enfim. E a gente tinha toda uma crença nas lendas rurais, a gente acreditava de verdade. Então, por exemplo, era um hábito comum das mulheres, bem comum, tanto aqui na Serra quanto no Sertão, as mulheres fumarem cachimbo. E a gente só saía para o mato, eu e meu irmão, esse que se apresentou aqui, o Daniel, que fez agronomia, né, que é 1 ano de diferença de idade para mim. Então, eu e o Daniel, a gente só saía para o mato depois de roubar o fumo do cachimbo da Maria do Santo, porque onde quer que a gente passasse, se tivesse um toquinho na beira do caminho, a gente colocava uma pele de fumo, né? A gente aqui chamava uma pelinha de fumo, uma pelezinha de fumo,
porque ai de nós se a gente encontrasse com a caipora. A caipora para o Nordeste é o mesmo curupira, né? Para o Norte, e o mesmo saci para o Sudeste. Então, a gente acreditava nessas lendas de verdade. Isso para a gente era uma coisa comum. E até hoje, para as pessoas daqui da Serra, é realmente ainda as pessoas que têm muita ligação com a natureza, ainda têm essa convicção. As pessoas da minha idade, ainda aqui no sítio, há 2 semanas, eu conversando com um morador, e ele comentando que se ele saísse para o mato e ele escutasse um assovio, ele sabia que ali era a caipora tentando desnortear quem estivesse sozinho no mato. E ele dizia, Laura, quando a gente escuta um assovio, a gente tem que voltar logo, porque a ideia da caipora é desnortear e a gente se perder na mata. E isso, para mim, é fascinante. E o que trouxe a gente para o turismo rural é uma reflexão que eu faço agora, diante do que eu mesma falei, é justamente porque a nossa vida toda a gente viveu mergulhado aqui, na casa, no sítio, interagindo muito próximo, né, com todas as pessoas daqui. E essa frase traduz muito. Para mim, é fascinante. A gente abriu ao turismo em 2015, impulsionados pelo SEBRAE, diante de um roteiro turístico pensado pelo SEBRAE, assim como o SEBRAE pensou outros roteiros pelo Brasil, chegou aqui para nós a ideia de criarmos uma rota do café. E para muitos é muito curioso, uma rota do café no Ceará, sim. Senhoras e senhores, vou falar uma coisa que poucos sabem, mas já muitos irão saber, porque a gente está providenciando um livro que vai trazer à tona essa surpreendente história do café no Ceará. Há um historiador muito amigo nosso, chamado Levi Jucá, e ele é um jovem, e eu estou ajudando no que possível, dentro das possibilidades, com entrevistas, documentos, enfim, e vai ser escrito, já está em fase de conclusão, o livro A História do Café no Ceará. Vejam só, o café foi a única colônia fora do Sudeste, isso no primeiro ciclo do café, o Ceará foi a única colônia fora do Sudeste a exportar café para a Europa. Acreditam? O café aqui na Serra de Baturité, em 2022, completará aqui na Serra de Baturité, o café aqui completará 200 anos. É uma data e tanto, para a gente realmente divulgar, trabalhar essa ideia. O café chegou no Ceará, inclusive antes, chegou na Meruoca, que é uma serra também, mais próximo da divisa do Piauí, né? Na Meruoca, chegou lá em 1736. Mas aqui na Serra de Baturité foi onde o café realmente se expandiu. E o café produzido aqui no Ceará, na Serra de Baturité, chegou em termos percentuais, né, do Brasil, no final dos anos 80, o café chegou do Ceará, né, produzido aqui, chegou a quase 3% dos dados de exportação de café para a Europa. Chegou a quase 3%, o que é muito para uma ilha cercada de sertão. O sítio São Luís, de onde eu falo, e vou continuar contando para vocês muitas histórias daqui, mas o sítio São Luís, esta casa, ela tem, para o Ceará, ela é muito antiga. Ela tem pouco mais de 160 anos. E todos os ciclos econômicos aqui da Serra de Baturité, de alguma forma, passaram aqui pelo sítio São Luís. Esse sítio chegou a produzir 1.200 sacas de café, né, por safra, em tempos áureos do café. E essa casa foi construída por arquitetos holandeses que vieram de Recife e deram este ar a esta casa. Há uma característica comum, muito associada às casas de fazenda no sertão, que são as varandas amplas e rodeando o núcleo da casa. Essa característica de varandas amplas
cercando o núcleo da casa não é uma característica comum para as casas antigas daqui da Serra. Normalmente, as casas daqui da Serra eram varandas ou numa lateral, ou um cantinho assim no centro, ou um cantinho mais interno, assim, fechado da casa, e não tão amplas assim. E quando rodeada de varanda, as casas do sertão, normalmente as colunas eram interligadas por parapeitos, e não como essa daqui. Aqui, as colunas, como vocês veem aqui, ó, atrás de mim, as colunas são livres, né? São vãos livres, não existem parapeitos interligando as colunas. E quando a gente, em 2015, minha mãe recebeu a visita do Sebrae, foi muito curioso, porque eu não acreditava de todo o meu coração. Minha mãe chegou, ligou para mim, né, e disse, olha, recebi uma visita de um pessoal do Sebrae, dizendo que a gente tem que entrar para o turismo e tudo, e eu fiquei escutando, e eu até perguntei, mãe, e aí, tu acha que vai dar certo? Nem ela acreditava tanto, mas ela disse, bom, vai vir uma pessoa de Minas Gerais e vai fazer uma reunião aqui na Serra, vamos ver o que é isso sem assumir compromisso. E ela foi, e ela gostou muito e resolveu fazer uma experiência, né? E só que assim, a casa, quando as técnicas vieram, a responsável, né, pelo Sebrae do Maciço de Baturité, que é a Fabiana, ela veio em companhia de uma pessoa que se tornou muito querida para a gente, que é a Rose. E a Rose, ela é uma carioca e trabalhou muito de perto no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E tinha muitos paradigmas, né? Que às vezes a gente tem os paradigmas, a gente tem paradigmas sobre nós mesmos, não acreditando no que a gente é capaz. E a minha mãe, elas chegaram e disseram, dona Cláudia, olha, a gente veio aqui conhecer o Sítio São Luís e convidar vocês para entrarem para o turismo rural e tudo. E a minha mãe dizia, não, eu não vou participar disso, né? Aí ela disse, mas por quê? A minha mãe disse, porque a casa, a gente, inclusive, a minha mãe, estava dando manutenção no telhado, olha, vejam só, nessa casa, que é uma casa muito antiga, haviam 6 pontos de desabamento no telhado, entre varandas, salas e quartos, inclusive na biblioteca. E a minha mãe disse assim para elas, eu não tenho dinheiro, eu estou passando um aperto para consertar o telhado. E elas disseram, mas dona Cláudia, qual a história dessa casa? Aí minha mãe começou a contar a história da casa. E elas foram percorrendo a casa e a minha mãe contando a história do que foi feito, né? Porque essa casa não há concreto na sua construção. Ela foi feita com arisco, que é um material, um tipo de argila muito interessante, porque ela não absorve a umidade. E ela foi contando quem construiu, foram arquitetos holandeses, vieram de Recife, deram enxergar a essa casa. A casa foi construída com arisco. O bisavô do meu esposo adquiriu, depois os bisavós do meu ex-esposo e tal. E a minha mãe foi contando a história e contou que morou aqui conosco, que criou os filhos aqui. E ao final, minha mãe disse assim, olha, vamos sentar à mesa e vamos tomar um café. Toninha, traz ali o bolo de café que eu já tirei do forno. E coloque aqui uma xicrinha à mesa que a gente vai tomar café. Aí elas sentaram à mesa, minha mãe trouxe o bolo de café, o bolo ainda fumegante, e elas tomando café, comendo o bolo, minha mãe disse assim, peraí, eu vou colocar aqui um disco, porque eu adoro tomar café escutando uma música na radiola. E colocou um disco de boleros cubanos, que minha mãe gosta muito de uma música assim mais orquestrada, né, animada e tal. E as duas se entreolharam, as duas técnicas, né, e elas começaram a chorar. E disseram assim, dona Cláudia, está tudo pronto. É isso aqui. E a minha mãe, o quê? Elas disseram, os visitantes vão chegar aqui, a senhora vai contar o que contou para a gente
ao final da sua história, eles vão sentar aqui, nesta mesa, vão tomar café, escutando essa música e comendo bolo de café. E foi isso. É tanto que o disco ainda está na radiola e a gente coloca para tocar, virou a trilha sonora da Rota do Café. Então, abrimos ao turismo em 2015. A minha mãe, decidida, né, chamou, convocou, ela ligou para os filhos e disse assim, eu quero todos os meus filhos aqui, porque vamos abrir ao turismo, vamos receber uma comitiva dos outros empreendedores da Rota do Café, de restaurantes daqui da Serra, porque havia esse pensamento de que todos nós precisávamos estar conectados. E é um fato, é verdade. A gente não está sozinho, né? Eu preciso de ter no meu entorno e aqui na Serra um diálogo muito bom com a hospedagem e com os restaurantes e com outros pontos de visitação. E assim foi. E a família toda veio para cá e a gente abraçou a ideia. Todos nós abraçamos a ideia. É tanto que... Vou acender a luz, porque está um pouco escuro. Vou acender a luz, tá? Porque está escuro. Volto já, André. Sem problema, eu já acendi aqui a luz. Ô, Sofia, meu amor, vale, fecha a porta de quarto aqui, abre a janela, por gentileza, por favor, porque está muito, muito, muito duro. Voltei. Tá joia. Melhorou? Uhum, eu também já acendi a luz aqui. Então, a família toda abraçou a ideia. E uma coisa que a gente percebe muito no nosso cotidiano é a força que a gente precisa ter enquanto família. O fato de sermos unidos para nós, é uma reflexão que a gente faz, é uma reflexão que a gente traz, inclusive, para um almoço, para um jantar, para um aniversário, para a festa de Natal. É a gente ser grata a Deus por sermos uma família e a convicção de que sem união não há prosperidade. E aí a gente inclui nas nossas orações essa ideia da importância de estarmos unidos, conectados, divulgando essa questão da união. Para nós é um critério que se não for assim, não vai para frente. A gente tem aqui muitos visitantes confirmam isso que a gente fala. Um dia desses a gente recebeu, um dia desses não, já tem mais de um ano, a gente recebeu uma visita muito curiosa de um casal, era um dia de semana, nem era final de semana, e eles são muito ricos, são donos de uma empresa de arroz. E um casal muito jovem, muitíssimo simpático, e eles conversando, porque eles têm uma fazenda lindíssima também, que não é aqui na Serra, é no outro local, e eles comentando exatamente isso, que eles não conseguem, porque os filhos já estão em seus caminhos, percorrendo seus caminhos, um mora no exterior, outro mora em São Paulo, e eles sentem muita falta dessa questão da família estar unida a eles no mesmo propósito. E nas visitas, a gente, quando pensamos e começamos a abrir a casa ao turismo, a gente foi evoluindo. Em que sentido? A questão da visita, não só aqui ao Sítio São Luís, mas aos outros integrantes da rota, a gente percebeu a importância do tempo. Não é um local para ser visitado com pressa, não. O turismo rural precisa vestir essa verdade e defender essa ideia que o turismo rural ele precisa ser vivenciado. Quando, no começo, pronto, formularam, idealizaram
a rota do café, quem vai participar, de que forma vai participar. A Rota Verde do Café no Ceará ela é composta por 6 atrativos. São eles: Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, que também é uma construção lindíssima, secular. Museu da Refesa, em Baturité, que é onde é a estação ferroviária que foi criada para escoamento do café, né? O Sítio São Roque, em Mulungu, que também pertence a uma família muito amiga da nossa família, há gerações que têm o mesmo pensamento. Eles contam as histórias da família, de tudo que viveram por lá. O Sítio a Floresta, em Guaramiranga, que pertence também a um casal, que é o seu Joãozinho e a dona Eunice, que também conta as histórias, produzem café e tudo mais. E o Sítio Águas Finas, em Guaramiranga, que tem o Coronel Shoa, que é um grande produtor de café, já aposentado, se dedica muito a isso. E aqui em Pacuti, o Sítio São Luís. Então, havia uma ideia inicial de projetar uma visita rápida para que o visitante conseguisse percorrer os 6 pontos num único dia. Não deu certo. As pessoas chegavam cansadas, queriam demorar um pouco mais, porque todo mundo que chega quer fazer uma foto, ter uma curiosidade, quer descansar. E a gente está numa serra, então são curvas, subidas, descidas. O trecho precisa parar um pouco, né, para se sentir bem na visita que faz. E aí a gente desistiu, não deu certo fazer o percurso num dia só. A gente viu que não dava certo, a gente viveu muitas situações em que a gente precisou contornar para que as pessoas saíssem daqui felizes e não cansadas. Então, a gente estabeleceu o seguinte: a Rota Verde do Café, aqui na Serra de Baturité, a sugestão é que as pessoas venham com tempo mínimo de 2 horas para passar esse tempo aqui. E esse tempo, ele vai escolher. Ele pode fazer a visita histórica. Na visita histórica, a gente leva mais de 1 hora. E aí a gente recebe colégios, a gente recebe estudantes de universidade, a gente recebe tanto cearenses quanto potiguares, porque vem muita gente do Rio Grande do Norte para cá, mas a gente não acreditava numa coisa muito interessante que começou a acontecer numa frequência muito boa: a visita de estrangeiros, especialmente o europeu. Porque quando o europeu vem para o Ceará, normalmente ele vem para passar 12, 15 dias. Então, ele vai para Jericoacoara, que é um ícone, realmente, né? Vai para Canoa Quebrada, que é outro ícone. Mas, de repente, ele está em Fortaleza e os sites, né? TripAdvisor, que é um site excelente, o maior site de turismo do mundo. A gente está inscrito lá e as pessoas podem inscrever o local que quiserem também. Então, quando o europeu ele descobre que ele está a 100 quilômetros de um local que produz café, que tem uma temperatura muito agradável, porque a temperatura média aqui da Serra de Baturité é 20 graus, e que, além de pés de café, de tomar o café daqui, além disso tudo, quando ele sabe que ele vai estar envolvido por Mata Atlântica, ele vem para cá. Ele vem para cá, porque o europeu ele não tem isso. E quando ele se percebe que ele está bem pertinho de Mata Atlântica, Floresta Atlântica e de café, ele fica louco e ele vem para cá. Eu já fiz visitas com franceses, com dinamarqueses, com alemães, com suíços, com italianos. Eu já fiz com o Google Tradutor. Enfim, a gente deu mais esse passo nesse sentido tão interessante que é receber também o estrangeiro. E o que a gente faz aqui no Sítio São Luís? A gente conta a história da casa, conta a história da casa. A gente conta a história da serra, conta a história da serra. Mas a gente também conta as histórias da nossa própria vida. Aí eu falo sobre a minha infância, eu falo que casei aqui nessa casa, o meu bolo de café, o meu bolo de casamento foi um bolo de café, que é a receita que o visitante come aqui. Então,
as pessoas se encantam mais ainda, porque elas percebem o meu fascínio, aquilo que eu falei no começo, né? É fascinante. Então, percebem que o que eu falo, nas minhas palavras, no que eu vou contando, não há nada decorado. Até repito muitos termos, mas isso foi uma história que a gente foi organizando como contar. Não estava escrita em lugar nenhum. Essa história a gente foi adaptando, a gente viu que tinha uma necessidade da gente fazer, dar alguns passos coerentes. Então, quando o turista chega aqui no Sítio São Luís, a gente conta a história dessa casa, mas a gente também apresenta um pouco o ambiente como um todo, que é a Serra de Baturité. A gente tem aqui alguns livros muito raros, que tem, inclusive, anotações nossas quando a gente era criança aqui. São dicionários da língua tupi-guarani e há muita informação boa nesses dicionários, porque muita nomenclatura, né, muitos nomes de cidades, de estados, de locais no Brasil, têm origem na língua tupi-guarani. Aí a gente faz o quê? Eu pego esses dois dicionários, destaco alguém na plateia, jovens, mulheres, às vezes eu busco equilibrar, eu coloco uma mulher e um homem, às vezes um jovem e uma mulher, né? E para que cada um faça a leitura do termo que eu determino. No caso, a gente faz a leitura, eles fazem a leitura do termo Baturité. E eu vou ler para vocês aqui o dicionário da língua tupi-guarani na geografia do Brasil, Orlando Bordoni, e aqui um vocabulário tupi-guarani português do Silveira Bueno. Esse aqui é até mais fácil encontrar em alguns sebos. Esse é bem raro mesmo. Então, vejam só, Baturité vem de Ibitira-Eté, a montanha, a serra verdadeira por excelência. Ibitira-Eté, montanha verdadeira. Baturité vem de Ibaté mais Itira mais Ité, que significa verdadeiro, montanha de verdade, terra de aprofundamento do significado. A gente faz um comparativo, porque e a gente destaca o quê? Que o índio, tudo que o índio nomeava tinha uma tradução, né? A visão do índio traduzia o comportamento, a cor, a característica maior comum ao colonizador. O colonizador dava outros nomes. Por exemplo, o primeiro nome daqui da Serra de Baturité, dado pelos colonizadores portugueses, foi Monte Mor, o Novo da América, e numa referência a um Monte Mor, ao lugar Monte Mor, lá em Portugal. E o índio não. O índio disse que aqui é uma serra verdadeira, serra por excelência, serra por majestade. E num comparativo com outras serras do Ceará, eu trago serras próximas a Fortaleza, por exemplo, Pacatuba. Então, tudo que na língua tupi-guarani, tudo que nos vocábulos tupi-guarani tiver tuba, esse tuba sempre vai se referir à abundância. Pacatuba, abundância de pacas. Ubatuba, litoral norte de São Paulo, abundância de chuvas. Há quem brinque lá em Ubatuba, chamando de Uba-chuva, de tanto que chove lá. E aqui o índio fez uma referência muito marcante de verdade, porque esta serra, comparada a outras serras, ela se sobressaía de verdade. A gente aqui tem prioritariamente Mata Atlântica, mas ainda algo muito precioso, que são resquícios de mata amazônica. Isso foi comprovado já através de cientistas, né, de biólogos, de ornitólogos, que comprovaram a presença de animais e de vegetais que não são da Mata Atlântica
são da mata amazônica e que foram encontrados aqui. E a presença deles aqui já está aqui, já marcada há milhares de anos. Mas milhares de anos é algo realmente muito além de nós. Olha, foi feito um estudo sobre o tucaninho da serra, que ele já está aqui, já difere, inclusive, o tipo de sangue do tucaninho daqui da serra, já é um tipo tão distante do parente mais próximo, que, no caso, lá em Mato Grosso, que é o parente mais próximo dele, está distante mais de 100 mil anos. O que é a nossa existência? O que é a nossa existência para a vida do planeta? Eu fico me perguntando isso nesses casos. E a gente, na medida do que pode, nessa conversa com os visitantes, nessas apresentações, a gente traz todos esses aspectos. Por exemplo, aqui é um guia de aves da Serra de Baturité. E o município vizinho a Pacuti chama-se Guaramiranga. E a gente traz essa visão sobre o significado da palavra Guaramiranga. O miranga, assim como o piranga e o pitanga, sempre vão se referir, no tupi-guarani, sempre vão se referir a algo vermelho ou avermelhado. Então, Guaramiranga tem o seu significado, ou é terra vermelha, que é muito coerente, ou é ave, pássaro vermelho. E a gente tem aqui, nas matas, esse pequeno irapuru, que é a coisa mais linda do mundo. Ele é muito tímido, uma ave pequena, muito tímida. Ele é tão tímido de uma forma que, por exemplo, os indivíduos desta montanha podem ser que não se comuniquem com os indivíduos daquela montanha ali do lado, por conta da estrada aqui no meio. Que são leituras muito interessantes para a gente fazer da natureza da serra, né? E ele apesar de ser da família do irapuru, ele não tem um canto sonoro como o irapuru da Amazônia. Ele tem mais um piado. Podem procurar quem quiser, né? Quem tiver curiosidade, procurar no YouTube vídeos sobre ele. Pode procurar o irapuru laranja ou o irapuru guaramiranga, que vocês vão ver que coisa mais linda que é o comportamento dessa ave. Todas 3 horas da tarde, ele toma banho em fontes límpidas, só fontes de água pura, senão ele nem se mete. E tudo isso a gente faz essa visita, né, trazendo esses aspectos todos para o visitante. Inclusive, a gente também conta um pouco sobre a colonização do Ceará. Porque, assim, diferente da Bahia, diferente do Rio de Janeiro, diferente de Minas Gerais, o Ceará não tinha atrativos para a coroa. O Ceará não produzia ouro, o Ceará não produzia pedras preciosas, nem tinha vocação canavieira. Então, o Ceará só foi colonizado depois. E os colonizadores ficaram por muitos anos muito restritos ao litoral. Havia muita dificuldade em adentrar o interior do estado. Especialmente, isso está caracterizado no nome de uma serra bem pertinho da capital, Fortaleza, que é Maranguape. Maranguape, aqui, no Tupi-Guarani, sabe o que isso quer dizer? Maranguape significa o Vale da Luta, o Vale da Batalha, porque era comum que os índios ficassem lá observando o caminhar dos colonizadores. E havia muitos conflitos lá. E quando é que o interior do Ceará foi colonizado? Com a chegada do gado. O Ceará pertenceu a Pernambuco, pertenceu ao Maranhão por 60 anos. Maranhão devolveu para o Pernambuco. E quando o Ceará pertencia a Pernambuco, ainda no final dos anos 600, meados dos anos 600, Pernambuco começou a receber gado que vinha da Europa. E lá em Pernambuco, os produtores de açúcar viram que aquele gado não ia dar certo lá. Ou eles plantavam cana para a produção de açúcar, ou eles criavam gado. As duas produções não ia dar certo, porque o gado era louco por cana. Ele ia comer a cana ainda nascendo, né? E o que aconteceu? Como o Ceará pertencia a Pernambuco, eles decidiram mandar o gado aqui para o Ceará. Eu até fico imaginando um diálogo da seguinte forma, eles dizendo assim:
o gado chegando lá e eles dizendo mais ou menos assim, esse gado aqui não vai dar certo. Ou a gente cria gado, ou a gente planta cana. Então, alguém chegou para eles e disse assim, o que a gente faz? E um disse para o outro, tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos tanger esse gado daqui, ali, para onde? Ali, para o nosso quintal. E o Ceará, que era o quintal de Pernambuco, foi recebendo esse gado e foi sendo tangido de Pernambuco para cá. E a chegada do gado, o gado foi entrando através do Rio Jaguaribe, que a foz do Rio Jaguaribe é justamente lá, ao lado de Canoa Quebrada, em Aracati, que foi a primeira capital do Ceará. Então, o gado foi chegando lá no litoral, entrava em outras embarcações, ia percorrendo a margem do rio, e as margens do Rio Jaguaribe foram surgindo as primeiras fazendas de criação de gado, né, cuja finalidade era a pecuária por extensão. E as serras, os locais elevados, verdes, né, e úmidos, e cuja vocação era a agricultura, ainda hoje é também, as serras foram colonizadas num terceiro momento. Primeiro o litoral, depois os sertões, e depois, a partir dos sertões, as serras foram colonizadas. E foram colonizadas pelos sertanejos, que criavam gado, que plantavam algodão e que subiam as serras para plantar. A vocação da serra, a princípio, era agrícola. Quando eles vinham para cá, passavam temporadas aqui, traziam todos os filhos, traziam a professora das crianças, traziam mão de obra, porque nem tinha tanta gente morando aqui, traziam os animais de tração, especialmente os burros, né, as mulas, não jumento, nem cavalo. Os cavalos eram pouco resistentes, especialmente a uma mosca chamada mutuca, né, ou meruanha, que suga o sangue dos animais. Então, traziam mão de obra, animais de tração, e passavam de temporadas aqui, normalmente, o segundo semestre do ano, que para nós é o período seco, é o verão, chamado por nós, pelos nordestinos, de verão. Então, quando o café chegou aqui, em 1822, ele foi plantado pelas mãos desses sertanejos que criavam gado e que plantavam algodão e que passavam temporadas aqui. E ele foi plantado da mesma forma que eles plantavam tudo, em forma de quê? De roçados. Como eram constituídos os roçados? Mais ou menos assim. Derrubavam a mata, aproveitavam a madeira que podiam, queimavam e plantavam. E o café se deu muito bem no primeiro momento, foi plantado a céu aberto, mas o solo aqui da serra, a camada fértil do solo aqui da serra é estreita, sem brincadeira, é mais ou menos isso aqui, com poucas variações. E o café prosperou muito nos primeiros anos, mas ele não tinha uma vida tão longa. O que acontecia? O café, passados ali 10, 15 anos, com 3, 4 anos o café começava a produzir, e depois o café começava a minguar, porque o café ele é uma planta altamente exigente. Tudo que o café puder sugar de bom da terra, ele vai sugar. O que acontecia? O café começava a entrar em declínio. E os produtores percebiam que onde o café não prosperava mais, não adiantava plantar mais nada. No começo, eles plantavam café associado com feijão, com milho, com outras culturas. Depois, eles viram que onde o café não prosperava, nada mais ali ia para frente. Senta, mãe, aqui. E minha mãe vai sentar aqui também para contar um pouquinho. Vou ficar escutando. Então, entra aqui. Vem para cá. E tá aí ela, olha. Então, nas terras onde nada mais produzia, nem o café, eles deixavam abandonados os roçados, e eles olhavam para a mata e diziam assim, olha, aquele roçado não dá mais, nada mais ali vai para frente. Vamos fazer aqui agora. Olhavam para a mata de novo, derrubavam a mata, aproveitavam a madeira que podiam, queimavam e plantavam. E assim aconteceu na serra inteira. O café era o ouro negro, a floresta pouco interessava. Onde pôde ser plantado
plantado café aqui na Serra? Foi plantado café aqui na Serra, acima de 400 metros de altitude, porque abaixo ele não prosperava, e nas encostas dos altos, nos baixios, as canas. Aqui a Serra nunca foi de produzir açúcar, a não ser para casa, o uso mesmo restrito da fazenda. A produção aqui de cana-de-açúcar, que era muito comum, todos os sítios tinham um engenho, era para rapadura e aguardente. Esse era o principal ponto de intenção dos produtores de cana daqui da Serra, não açúcar como em Pernambuco. Então, o que acontece? Esse tipo de produção acabou, no final dos anos 80, trazendo uma derrocada do primeiro ciclo do café. Mesmo uma das duas causas da falência do primeiro ciclo do café também no Sudeste. Só que lá no Sudeste, além da exaustão do solo, tal qual aqui na Serra, aconteceu lá outro que foi um problema também gravíssimo para o Sudeste, que foi o quê? A abolição dos escravos. Mas aqui a gente quase não tinha escravos. Redenção aboliu os escravos quantos anos antes, manhã? Muitos anos antes da abolição dos escravos. Né? Sim, e aqui a gente pouco tem resquício, né, de presença realmente do negro, poucos resquícios. Não que não houvesse, há registros, mas, por exemplo, essa casa não tinha senzala. Aqui na Serra toda, somente 2 fazendas tinham senzala. Mas isso por quê? Por conta da colonização. Aí é onde a gente vai percorrendo o fio da meada. Quem foi que colonizou o Ceará? O que foi o produto exportação do Ceará? O primeiro produto de exportação do Ceará foi o couro. A partir de quê? Da pecuária, né? Por extensão. E essas fazendas, elas eram conduzidas por quem? Pelos vaqueiros. E um bom vaqueiro não dava conta de uma boiada? Claro, um bom vaqueiro dava conta de 200 ou mais cabeças de gado. Então, não havia onde nem colocar a mão de obra escrava. Não é porque o Ceará fosse melhor, nada disso. É porque não tinha onde empregar a mão de obra escrava, tanto os escravos quanto no Sudeste. Quando os escravos foram abolidos, o Ceará pouco sentiu. Não há relatos de derrocadas, nada disso, não há. Voltando aqui à Serra de Baturité, comparada com o Sudeste, um dos motivos lá de queda do primeiro ciclo do café, exaustão do solo, igual aqui, lá, abolição dos escravos. E aqui não sofremos nada, ou quase nada com a abolição dos escravos, né? Mas aconteceu o quê? No caso, realmente o principal fator foi a exaustão do solo. E a camada fértil do solo aqui na Serra, como eu voltei a dizer, até pelo nome, olha, maciço, é uma referência geográfica, né, que se refere justamente a um solo muito antigo, a uma formação geográfica muito antiga. E o Ceará passa por um ciclo muito curioso, que é um ciclo da borracha, produzida a partir da maniçoba, que é uma prima da seringueira, que produz uma borracha da mesma forma, riscavam, né, cortavam a entrecasca da árvore, coletavam essa borracha, esse látex em tigelinhas de metal, e a maniçoba, ela é característica da mata primária, da mata primeira, ela precisa de muita luz solar, de poucos nutrientes, ela é típica do Ceará, a maniçoba que produz borracha, né? E os produtores viram que o café dava muito trabalho, que o café era muito exigente, apesar de ser muito lucrativo, mas que eles não tinham mais condição. A gente herdou do primeiro ciclo do café cerca de 1% de mata nativa. 1% de mata nativa é quase nada, não é? Mas o Ceará passa por esse ciclo econômico, que é o ciclo da borracha, passa a exportar café e borracha, exportar para a Europa café e borracha, e no começo dos anos 900, entra um personagem que a gente tem muito a agradecer a ela, né? Que é a Ingazeira. Um dos meus trisavós, né? Avô da minha mãe,
Francisco de Matos Brito, conhecido popularmente como Coronel Xixiu, era dono do sítio Guaramiranga. E ele trouxe e resolveu plantar lá no sítio Guaramiranga ingazeiras. A ingazeira é uma árvore da família das leguminosas, de crescimento rápido, de raízes profundas, que vai entrar como parceira na produção de café. De que forma? Através das suas raízes muito profundas, a engazeira capta todos os nutrientes possíveis, e esses nutrientes que ela capta através das raízes dela, ela vai devolvendo para o solo através das suas folhas e frutos que vão caindo o ano inteiro. E essas folhas vão se decompondo, vão se transformando muito num adubo, num substrato para o café, vão sustentar no solo muito nitrogênio, né, conhecido por azoto. Além disso, a copa da engazeira é uma copa vazada, ela não se fecha à luz, a luz atravessa com delicadeza, não bate queimando nas folhas do café. A água também, a chuva quando cai também atravessa com delicadeza, não bate, não cai, lavando. Fora isso, as raízes da engazeira vão ajudar a drenar o solo para essa água penetrar com facilidade, e a engazeira vai criar uma meia sombra para o café com 3, 4 anos, que é o tempo que o café precisa para se desenvolver. É o tempo que ela também precisa para expandir a sua copa, e ela vem como uma parceira perfeita para o café. Assim foi feito no início dos anos 900, plantado café consorciado com a engazeira, e foi dando certo. O café não voltou a produzir tanto quanto no primeiro ciclo, porque ainda tinha, além de tudo, safras intercaladas, uma safra boa e uma safra ruim, mas isso foi todo um resgate, não só do café, mas também de toda a natureza da serra. Quando a gente fala aqui, a gente inclusive faz com que as pessoas olhem em volta dessa casa e percebam a exuberância das matas cercando o sítio São Luís, né? Por onde elas passam, elas percebem isso. E aqui o café é o café sombreado pela floresta, consorciado com a engazeira. E a engazeira resgatou não só o café. Embaixo da engazeira é o que a gente traz a reflexão para o visitante. Nasce um pé de café? Nasce, mas nasce também a bananeira, nasce a goiabeira, nasce a tangerineira, nascem os ipês, que são os paus d'arcos aqui conhecidos, nasce a maçaranduba, nasce o jaracatiá, que é um mamãozinho característico daqui de uma árvore que eu chamo mamoeiro do tempo dos dinossauros. Então, esse resgate do café, junto com a engazeira, trouxe de volta toda a natureza da serra. Hoje, a gente de 1990, né? Aqui a Serra de Baturité é uma APA, Área de Proteção Ambiental, acima da cota de 600 metros, são 32 mil hectares de mata sob a vigilância da SEMAS, né, da SEMA, que é Secretaria de Meio Ambiente. Há muitas regras para se construir, para plantar. A parte agrícola da serra foi muito assim, estagnada, mas em contrapartida a natureza retomou o seu vigor, e é uma situação realmente fantástica e fascinante, que a gente acaba colaborando e passando esse fascínio que a gente sente, passando para o visitante. E isso é muito percebido por quem quer que venha para cá, que ouça essa história, percebe que a gente tem realmente essa convicção da importância que é a serra, da beleza que é a serra, da importância da natureza, né, como um todo, não só para nós mesmos, quanto para o Ceará. E é uma referência muito interessante por ser Mata Atlântica, característica de Mata Atlântica, com resquícios de mata amazônica, fazem dessa serra algo realmente extraordinário. Mãe, acrescente alguma coisa aí? Não, você já falou tudo, né? Fiquei aqui só ouvindo, né? E não sei se a Laura comentou aí que o Ceará foi a única província do Norte e Nordeste, né, a exportar café para a Europa. E, enfim, a gente diz aqui que o café, embora nesse primeiro ciclo tenha sido tratado como um vilão depois de ter devastado
todas as matas da serra, ele depois se redimiu, podemos dizer assim, porque foi através dele que as matas foram reconstruídas. Ela se emociona ao falar. É comum a gente chorar, acredita? É muito comum nos nossos relatos. É a coisa mais fácil do mundo é a gente acabar chorando, sabe? E a gente traz muitas histórias. Aqui é também algo interessantíssimo, que são moedas cujo lastro, a referência do café. Aqui, olha, um alqueire, uma terça e uma quarta. Essas moedas existiram aqui na Serra, todas são do ano de 1895, e o lastro, a referência era café. Elas foram cunhadas em Portugal, né? Elas foram cunhadas em Portugal, um bronze muito puro, por um português chamado Manuel José de Oliveira Figueiredo. Manuel José de Oliveira Figueiredo, ele tinha um sítio chamado Fazenda Bom Sucesso. E ele era muito inovador, ele era realmente assim um grande entusiasta das produções daqui da Serra. Ele tinha dezenas de propriedades aqui na Serra. Ele também era produtor, ele também tinha fazendas no sertão, e ele era muito criativo, ele era realmente um grande empreendedor. E aqui a posse da terra, aqui na Serra, era algo muito curioso, porque era uma posse democrática. A igreja começou a registrar as propriedades, fazendo de pequenas, de tão pequenas que eram, diferente de propriedades do Sudeste. Aqui era muito comum a pequena propriedade, poucas eram as grandes propriedades. E o Manuel José tinha lá no sítio, na Fazenda Bom Sucesso, um grande rodeiro. O que é o rodeiro? Era um moinho de café. Então, muitas pessoas produziam café, mas poucas beneficiavam o café. E levavam para ele beneficiar, pilar o café depois de seco. E ele pilava. Só que chegou um momento, no final dos anos 80, que a produção era tão grande, que ele começou a não dar conta. E as pessoas levavam o café, deixavam por muitos dias, e ele acabava, as pessoas diziam assim, olha, eu preciso do meu café pilado agora, porque eu estou precisando de dinheiro, vou fazer uma viagem, preciso comprar artigos para a fazenda, para o sítio e tudo. E diante dessas situações, ele teve essa ideia, criar uma moeda cujo lastro, a referência era o café. E as pessoas levavam o café para ser pilado, o café era medido em litros, e baseado na medida, né, no caso aqui um alqueire, uma terça e uma quarta, um alqueire, no caso, são 128 litros do café com casca, em coco, como é chamado aqui. E todos esses dados vão estar no livro. Todos esses dados vão estar no livro que você falou, que está sendo escrito. Sim, sem dúvidas. E as pessoas mediam o café, levavam para casa as moedas, e essas moedas elas eram aceitas em todo o comércio da Serra, nos sertões e adjacências. Havia, além da referência café, na moeda há um registro também do nome completo dele, Manuel José de Oliveira Figueiredo, escritório Fazenda Bom Sucesso, Baturité. Então, ele, enquanto sitiante, enquanto empresário, ele, além do café ser uma referência singular, ele também reforçava a segurança da moeda, o que é algo curiosíssimo, a beleza da moeda, a qualidade do bronze, enfim. E essa moeda veio parar aqui quando meus bisavós vieram morar no sítio São Luís, em 1924, meu bisavô Luiz e a Carmen ganharam de presente de um grande amigo deles
Eles ganharam de presente um baú contendo essas moedas. E essas moedas ficaram aqui no sítio São Luís por 60 anos. Aqui é uma foto, a mais antiga foto da família. Meus bisavós, trisavós, esse bebezinho no colo da mãe é meu avô paterno, não é? Aqui um carro a porta do carro era de madeira, olha só. E toda a família aí no dia do batizado do meu avô, né? Meus bisavós, trisavós, enfim, todos aí, a família toda. E eles ganharam essas moedas aqui no sítio São Luís. Essas moedas funcionaram como uma ficha. As mulheres, olha só, a presença feminina. Era uma atividade essencialmente feminina, a colheita, a apanha do café. E as mulheres apanhavam o café na mata, voltavam para cá com os balaios amarrados, né, à cintura e aqui às costas, vinham trazendo os balaios de café. Esse café era medido em litros, correspondente aos litros de café, elas levavam para casa as moedas. No domingo, o gerente do sítio levava para a feira em Pacuti, que também existe há mais de 200 anos, levava o dinheiro corrente da época e lá elas entregavam essas moedas, cuja referência já era o café, entregavam as moedas e recebiam o pagamento pelos seus trabalhos, né? Então, circulou desta forma por 60 anos, até que na década de 80, quando viemos morar aqui, minha mãe e meu pai pararam com esse movimento particular da moeda, porque eram moedas muito bonitas, e resolveram trazer à tona a história dessas moedas. Porque os parentes do Manuel José, do Oliveira Figueiredo, nem eles sabiam direito da história. Mas a gente ainda tinha personagens vivos, a nossa bisavó Carmen, e ela contava muito sobre ele, né? Está aqui nossa bisavó Carmen, aqui no dia do nosso casamento. Eu, Gilson, no dia do meu casamento, e a avóinha Carmen, que foi a dona dessa casa, não é? E ela contava muito, né, sobre a história dessas moedas. E a gente resgatou essa história com vários depoimentos, conseguimos realmente trazer essa história toda. Muitos parentes e descendentes dele acabaram vindo visitar a gente, porque vieram em busca, inclusive, da história da família, que foi uma coisa assim, muito boa da gente viver, né? Enfim, a gente teve aqui toda essa vivência enquanto éramos crianças, a gente viveu tudo isso, ouvíamos muitas histórias, tanto que em algumas ocasiões, na conclusão da história que a gente faz para os visitantes, a gente traz essa informação que, assim, muito do que a gente fala, pouco a gente leu nos livros, muito a gente escutou dos nossos pais, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos nossos bisavós, dos moradores mais antigos. A gente tem muitos personagens que, por exemplo, é o seu Assis Cosmo. O seu Assis também, ainda vivo, né? Eu tenho aqui uma galeria de velhos, que eu digo são meus personagens. Aí tem o seu Assis, que ainda hoje mantém um roça de café, tem a machadinha, faz a poda como antigamente. Ele era um mestre. O mestre, chamado aqui, o título de mestre da apanha do café, era dado a um homem que conduzia o grupo de mulheres. A ele era dada a responsabilidade dela, de que fazia a poda do café, deixando flexíveis os galhos mais altos, para que elas conseguissem debruçar dentro do balaio o galho de café e conseguir colher o café. Aparecia uma cobra, aparecia uma aranha caranguejeira, cabia a ele defender as mulheres. Mas elas só iam em grupo fazer a colheita, elas só iam caso elas gostassem do mestre. E era comum a gente saber de casos de namoro. Era uma coisa tão engraçada. Então, ele precisou por elas. E tem um versinho que traduz muito esse comportamento comum aqui na Serra, que era assim, ó: quem tiver filha bonita, não mande apanhar café.
se for menina, vem moça. Se for moça, vem mulher. Sabe? E era uma coisa muito comum. Até hoje, ele é muito querido por diversas moradoras aqui do sítio São Luís. O que mais, Andréa, que a gente conta? O que mais, mãe, que a gente conta? São memórias muito ricas. Depois vinha já. Você vê como é importante gravar memórias, como é importante ter isso. Depois as coisas, se você for pensar, nós temos um turismo rural do norte ao sul do país tão diferente que nós não nos conhecemos, não sabemos. Esse projeto tem esse objetivo, né? Mostrar o quanto o Brasil rural tem história e o quanto o turismo traz essa história à pauta, com essa paixão que essa família tem, né? Isso, eu acho que esse projeto ele vem numa hora difícil. Só fazer um recorte, nós estamos gravando no ano de 2020, num momento muito difícil da humanidade, né? E que nós estamos nos redescobrindo, olhando o passado para pensar o futuro. Sem dúvidas, Andréa. A gente faz essa análise aqui. A percepção mais clara que nos chega diante de muitos depoimentos que a gente percebe ligados ao turismo, não só ao turismo, mas além do turismo, a questão mesmo do restaurante, né? Da coisa do receber. É a palavra que mais a gente escuta. Reinventar. Todo mundo tem que se reinventar. E eu olho para minha mãe e eu digo, meu Deus, a gente não vai precisar se reinventar. A gente só vai precisar se adaptar um pouco. Porque olha aqui, a gente está aqui agora, olha como é que a minha mãe está aqui toda agasalhada. Nós estamos no Ceará, nós estamos a 100 quilômetros da capital, Fortaleza, a 100 quilômetros do litoral. A temperatura aqui agora é de 18, 19 graus. Então, é como eu digo, o ar-condicionado ligado direto, né? Muita natureza, coisas muito simples, a casa que é muito acolhedora, as varandas que são muito amplas, a natureza muito assim, além de ser o cenário, eu percebo, o que me chega de sentimento é que o que as pessoas mais vão procurar é um acolhimento no rural, porque é a casa, mas é também o fogão antigo, é também o cafezinho passado diante dos olhos delas, embaixo de uma árvore poder deixar as crianças correrem sem artifícios, sem artifícios. É a natureza que nos envolve, que nos acolhe. Quando a gente chega, olha, e fala para as pessoas sobre as aves daqui da serra, quando a gente fala sobre os aspectos do café, que evolução que aconteceu até hoje, temos um café sombreado por florestas. Isso é fantástico. E além de tudo, a gente prestar esse acolhimento com esse gostinho de antigo, gostinho de antiguidade. Aqui é uma casa antiga, a gente não tem como maquiar muito. Para onde quer que o turista olhe, ele vai ver uma parede descascando, ele vai ver uma porta antiga já com marcas de trava, né? O ferrolho que tanto passa por ali. Eu até, um dia desses, eu filmei de novo. Uma coisa que, para mim, vai lá no meu coração, que é muito assim, está muito ligada ao âmago da minha alma, é a trilha sonora que essa casa tem. Toda casa velha tem uma trilha sonora. E aqui é o ranger das portas, é a trave, é o ferrolho quando a gente fecha, né? São os passarinhos no entorno. Olha, o turismo rural, ele tem preciosidades e vai voltar com muita tranquilidade, vai ser muito mais procurado agora do que antes. Muitas pessoas que se dedicavam a viajar, pegar avião, ficar em ambientes artificiais, elas não vão querer isso. Elas vão querer isso daqui, a simplicidade, a natureza, as crianças correndo nos terreiros. A minha sobrinha adora pato, adora galinha, e já produziu aqui quantas ninhadas de pato, mãe, a Luísa? Nem sei, a conta. Perdemos a conta das ninhadas de pato que a Luísa Mas é bom aqui. ver quando as pessoas chegam das cidades grandes com os filhos que nunca viram uma ninhada de patinhos, né? Ou os patinhos nascendo nos ovos, então as pessoas ficam encantadas e começam a chamar os filhos, netos, para verem.
isso que muita gente viveu, né, no interior, nas fazendas. Então, dizem, olha, eu vou trazer meu filho, vou trazer meu neto, porque eu vivi isso na minha infância, na casa da minha avó, na casa de um tio. Então, são essas lembranças boas, nessas memórias de simplicidade do interior que fazem toda a diferença e que trazem esse aconchego para as pessoas, né, que chegam aqui. O que você nos diz, Andréa? Na verdade, eu estou escutando vocês e eu estou vendo, primeiro, a gente percebe, se vocês forem ver, para nós que não somos do Ceará, o Baturité é algo que é muito novo, é algo que é um universo, e vocês apresentam um universo cheio de história, e a história que vem desde os bisavós agrônomos da Bélgica, passando por toda uma produção e chegando em duas gerações de mulheres que são apaixonadas por essa história, né? Isso é fantástico, isso é a essência da ruralidade, é a essência do turismo rural brasileiro. É o que a gente fala, é o papel da mulher nessa história e o papel da mulher mostrando todo um conceito, toda... Gente, eu amei ver, eu amei a memória de vocês. Olha, é um novo Baturité. Quero agradecer muito e dizer que a gente precisa... André, Diga. Quando a gente começou em 2015, houve uma coisa que em mim quebraram alguns paradigmas. A gente foi convidados, inclusive pelo Sebrae do Rio de Janeiro, para conhecer o Vale do Café no Rio de Janeiro. Ah, tá. E para mim foi algo realmente que foi muito impactante. Algumas percepções, porque assim, quando a gente, com essa vivência de abrir a casa ao turismo, contar as nossas histórias, a gente já estava, ok, praticando. Mas fomos conhecer em 2016, não foi, manhã? Em 2016, em julho de 2016, fomos conhecer o Festival Vale do Café. E fomos eu e a minha irmã Renata. Eu, a minha irmã Renata, minha irmã Raquel, que mora em São Paulo, se encontrou lá com a gente, e a Tereza Farias, que é nossa amiga aqui do sítio São Roque. Fomos conhecer e participar, levamos café do Ceará e fomos participar do Festival Vale do Café. O Festival Vale do Café foi algo para mim muito impactante. O festival, música excelente, a gente viu harpa sendo tocada lá na Fazenda Florença, a gente viu músicas, orquestras se apresentando, né? Um público muito seleto, muita gente também da melhor idade, né? Era um público médio de 200 pessoas, de manhã era numa fazenda, à tarde em outra fazenda. E a gente conheceu 6 fazendas, 6 grandes fazendas. Então, havia na nossa cabeça algumas coisas que a gente entendia que eram defeitos daqui, por exemplo, distância da visita. Conversa. Um dia lá, a gente saiu de Vassouras e percorremos 120 quilômetros para passar, para ver um espetáculo musical numa fazenda e voltar. A gente foi em estrada de terra. Nem toda fazenda tinha internet. Outra coisa que foi curiosíssima, a gente percebendo que é o Festival Vale do Café, mas que não havia café. Lá é um vale histórico, né? As pessoas... Lá é vale histórico. Lá não é mais vale produtivo. Exatamente. As fazendas de uma arquitetura lindíssima, de babar. Eu vi riquezas que no Ceará não existem. Eu vi lá na Fazenda Florença, por exemplo, eu vi berço folheado a ouro. Eu vi talher com cravinho de brilhante. Eu vi xícaras com proteções na louça para quem usava bigode, porque usavam parafina. O Ceará nunca teve essa riqueza. Porém, uma coisa que me incomodou, de onde quer que eu estivesse, para onde quer que eu olhasse, a gente olhava as montanhas, a gente via muitas montanhas peladas de vegetação com capim.
E aquilo me marcou e eu comecei a conversar com as pessoas da fazenda. E aí, várias informações. Lá, 54% da cobertura vegetal das montanhas não existe, porque quem chegou lá depois resolveu criar gado. E numa fazenda, algo me chamou muita atenção. Uma fazenda chamada Nova Aliança, de uma senhora, que é uma argentina, chamada Dona Josefina Durini. Ela tem muito conhecimento com artes, ela inclusive teve uma galeria em Londres e ela tinha um conceito muito bacana sobre natureza. E ela também, a fazenda dela diferia das outras, porque era uma fazenda de trabalho. A arquitetura era muito divergente das outras fazendas. E quando eu vi nas decorações muito especiais que ela fazia, muito chamativas, ela usava desde bananeiras nas varandas para decorar. Era a coisa mais linda, misturava flores com verduras da horta. Uma singularidade me chamou muita atenção. E eu vi molhos de ingá, o fruto da engaveira. Uhum. E eu disse, meu Deus, me encontrei aqui. Cadê a engaveira, né? E a partir dali foi um gancho para conversar com a dona Josefina. No dia seguinte, noutra fazenda ela estava, no dia que estava recepcionando, eu não fui entrar em contato com ela, porque achei que ela tinha muitos afazeres. Ela cria búfala. Ela é quem conduz a fazenda. É outra pessoa para você conversar. Ela é muito fantástica, a dona Josefina. E eu fui conversar, a dona Josefina, onde a senhora arranjou engaveira? Ela disse, consegui como muda exótica de um amigo meu que tem mudas da Amazônia. E eu fui contar para ela sobre os ciclos do café no Ceará, fui falar do casamento da engaveira com o café, e ela ficou muito curiosa. E eu, a exemplo, todo cearense faz isso, né? Disse, vá lá, cearense é assim, né? Que gosta de dizer assim, vá lá no Ceará, né? Vou lhe receber, você vai gostar e tudo. E assim a gente fez com tantas pessoas e fiz com a dona Josefina. Dona Josefina, a senhora tem que conhecer a Serra de Baturité. Cadê o café na sua fazenda? Laura, realmente não tem, a gente precisa plantar. E é tanto que desde 2016 eles começaram a plantar. Não só... Assim. Peraí. Aí ela começou a... Dona Josefina apareceu. A fazenda nova... Ela veio para cá, ligou para o dia, dizendo, Laura, isso foi em julho. Quando foi em setembro, ela disse, Laura, estou com passagem comprada. Vou passar 4 dias na Serra de Baturité. Você me recebe? Eu digo, dona Josefina, peraí, vou lhe receber. Ela passou 4 dias aqui, hospedada num hotel, e eu percorri o que eu pude com a dona Josefina. Ela magrinha, tem uma saúde muito frágil, mas é de uma força fantástica. E o seu Assis, ela foi lá no roçadinho do seu Assis. Eu tenho vídeos gravados com ela. E ela ficou encantada. No começo, eu registrava, fotografava, porque eu gosto muito de fotografar. E ela dizia, Laura, eu sou tímida. Eu digo, dona Josefina, olhe, deixe, porque a sua presença aqui é o Vale do Café do Rio de Janeiro que nos visita. É o Vale do Café que nos visita. E ela começou a gostar dessa ideia. No segundo dia, ela já dizia, Laura, filme isso. E ela conversava com as pessoas, ela muito tímida. E quando no final, ela pediu para que ela, Laura, eu quero que você grave o que eu vou contar. E eu, inclusive, postei no YouTube, ela contando o seguinte, que lá no Vale do Café, ela conhece muitas pessoas, tem muitos amigos, e ela faz parte lá de uma associação que eles promovem muito o turismo e o Festival Vale do Café. E o que ela disse? Que lá as pessoas que, inclusive, estão promovendo o turismo e promovem o turismo nessas últimas décadas, a grande maioria, não todos, mas a maioria comprou a fazenda há 20 anos, há 30 anos. E aqui, o que mais tocou o coração dela é que eu falei dos meus trisavós, bisavós, eu contei a história não só do sítio, mas da nossa família. E ela até brincou, ela no final ela disse assim, olha, para mim, o que eu conheci aqui foi um Shangri-La, né? Foi essa a denominação que ela fez. Mas é muito importante quando a gente conhece outros
locais que praticam o mesmo turismo, e a gente consegue também perceber que aquilo que a gente via, isso aqui é um problema, olha, a gente não tem internet, isso aqui é um problema. Tem gente que adora, porque chega aqui e se desconecta, né? A casa, a gente precisa dar um banho de arrumar, pintar a casa. Não, tem gente que vai fotografar nas paredes manchadas de lodo. E a dona Josefina, como a minha mãe está lembrando, ela mantém uma conexão muito boa com a gente e ela finalmente está colhendo café, delimitou lá uma área, já está colhendo, assim como outros amigos, está colhendo café. Olha, no Vale do Café de 2000, não havia café. Sabe que isso está acontecendo. Não havia. Muita gente está comprando a propriedade sem pensar em ser produtor. Mas hoje estão fazendo isso, vão visitar gente como vocês, aprender a produzir, começar a produzir. É muito interessante. Isso está acontecendo. Muitos novos rurais, né, os chamados novos rurais, viram produtores rurais. Isso o turismo está fazendo também. Nem precisa produzir muito. Aqui, por exemplo, os cafezais maiores ficavam distantes da casa. E aqui pertinho, há 3 anos, eu disse, mãe, vamos cuidar desse cafezinho no quintal da casa. Porque, como a gente diz, é para ilustrar a história que a gente conta. Não precisa ser de uma grande produção. A gente recebia aqui um casal de franceses que eles queriam, porque queriam tocar no pé de café. Tocar. Aí um pezinho de café com uns grãozinhos bem pertinho, eles se abaixando com o raminho de café. Há uma curiosidade sobre detalhes que a gente nem imagina, não é? Perfeito. Não, com certeza. Bom, eu acho assim, é a riqueza da história produtiva, é a riqueza da história familiar, é muita memória, né? Eu estou vendo que a gente tem que conversar várias vezes e depois Covid também. Olha, eu queria agradecer muito a participação nesse projeto Memórias Femininas. Eu acho que a partir deste vídeo, esse é um vídeo que vai estar em canal de YouTube também, como Café com Prosas Rurais, né? E tem várias memórias de várias mulheres. Eu acho que a gente precisa também conversar, ir para o Vale do Café. Vamos marcar com a dona Josefina, vamos ao Vale do Café. Vamos marcar com Ânia, vamos falar sobre a Associação de Turismo Rural. Esse universo das mulheres de turismo rural agradecer vocês duas por estar disponibilizando essa tarde. Aqui já está serra, aqui já está frio. Como é que está aí? Aqui já está friozinho, aqui já estou me cobrindo. Friozinho não, aqui já está 13 graus. Olha só, aqui a gente deve estar com mais ou menos uns 17 graus. Olha aqui, ó, estamos no Ceará. Eu estou aqui na Serra de Atibaia e já estou assim, ó. Bom, gente, olha só. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza novamente e que a gente tenha muitas memórias. Até mais. Se cuidem.